Olá a todos, meu nome é William Silva Carvalho Amadeu, sou do Polo de Umuarama, curso Licenciatura em História. E hoje vou estar falando um pouquinho a vocês sobre o papel da educação formal e a transformação da sociedade. E a primeira pergunta é: o que é a educação formal? A educação ela é entendida como um processo de desenvolvimento de capacidade intelectual da criança e do ser humano, onde tem um objetivo, um significado mais amplo e abrangente em geral. Prescinde os adjetivos, é um processo único associado quase sempre à escola. No entanto, para que esse processo de discussão dela apresentamos sejam melhores compreendidos, algumas distinções de adjetivações devem ser feitas. A educação, ela tem um reconhecimento oficial oferecida nas escolas com níveis de graus e programas e currículos e diplomas. Muito antiga, cuja origem está ligada ao desenvolvimento da nossa civilização, ao acervo do conhecimento por ela gerados. Então a gente entende que a educação ela é um processo de desenvolvimento, onde o aluno ele vai abranger em geral um novo aprendizado. Isso já vem desde antigamente, desde a época das escolas tradicionais, que são vários tipos de educação que existe, né? Existe a educação formal e também temos a educação informal, mas estamos aqui para falar sobre a educação formal. E situados em pequenas propriedades, cuja terra fornecia rendimentos para mantê-la, todas as escolas possuíam salas de aulas, um conjunto de textos oficialmente separados e impressos, com um espaço que funcionava com o tempo de Confúcio, onde além disso tinha uma biblioteca consideráveis abertas ao público. Ou seja, as criações começou através na China, no século XI. Mostram que o sistema educacional chinês ele tinha, na época, as principais características de educação formal. Então, as semelhanças continuam do mesmo jeito. Aqui no Brasil mesmo, a gente pode ver o sistema de ensino é totalmente diferenciado. E mesmo nas civilizações tidas culturalmente avançadas, na vida do dia a dia, no cotidiano, sempre exigiu muito mais do que o conhecimento dos saberes apresentados. E desde cedo, a língua materna, com certeza, e as tarefas domésticas, normas de comportamento e etc. E como ela está organizada no contexto brasileiro? Como que a educação formal ela está organizada no contexto brasileiro? A educação ela está organizada, ela segue um currículo que divide disciplinas, segue regras, leis, divide por idade e nível de conhecimento. Existe uma norma em questão de quando a gente fala sobre currículo, que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, onde você vai fazer a estrutura do aprendizado, o que você vai estar modelando para você estar aplicando em sala de aula. Diferentemente daquela, que é a primeira educação informal, é um processo permanente e não organizado. Vamos dizer assim, a educação informal é uma coisa, não é aquela coisa mais rígida, é uma coisa um pouco mais, um pouco desorganizada, não é tão organizado quanto a formal. A formal aconteceu desde a época das escolas tradicionais, onde era poucas pessoas que iriam para escolas, tinham muito em questão da lei da palmatória, em questão daquelas outras situações que aconteciam diariamente. Então, essa é uma educação e ela segue um currículo, onde ela divide as disciplinas. Então, a educação formal, ela se divide por idade e nível de conhecimento, que é a educação básica. Qual que é a primeira etapa da educação? A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, através de lá que a gente vai começar a ter níveis de conhecimento. E qual que é a função social da escola? Claro, todo mundo sabe em questão
qual que é a função social da escola nessa situação? É socializar entre os alunos. O professor não tem que ser o único, o professor é o mediador, mas os alunos também têm que participar. Os alunos têm que se socializar com o professor, saber criticamente que seja apropriado pelos alunos. E também o saber científico, conhecer um pouco mais sobre a ciência, saber sobre as novas tecnologias, também adotar uma gestão participativa, juntar um grupo de pessoas para fazer umas aulas um pouco mais dinâmicas, um sistema de ensino mais amplo e de qualidade. E também contribuir para a construção de um Brasil como um país de todos, uma igualdade e humanidade e justiça social. Essa foi a minha fala aqui sobre o papel da educação formal, é o papel de socialização entre o professor, tá? Qual o papel da educação formal e transformação do indivíduo.